pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Ferraz e eu vou trabalhar com vocês para o concurso da Banca Legale de Cachoeirinha, os conteúdos de conhecimentos específicos pedagógicos dos anos iniciais e também da educação infantil. Eu sou formada em Pedagogia e Biologia, tenho mestrado em Educação, sou especialista em alfabetização, letramento, mídias na educação e gestão da educação. Sou professora concursada do município de Cachoeirinha e também sou professora concursada do município de Gravataí. Atualmente, eu sou diretora de uma escola do município de Gravataí. E juntos, então, a gente vai estudar os conteúdos e eu espero que eu possa ajudar vocês nessa aprovação e nomeação do concurso. Vamos lá? O nosso primeiro conteúdo são as concepções pedagógicas. E, quando a gente fala de concepções pedagógicas, tem um monte de nomes que a gente pode estar aí encontrando na literatura. Pode ser concepção, pode ser tendência, pode ser pedagogias, mas aqui, no nosso trabalho, eu vou trazer como concepções e tendências, assim, são os nomes que a gente encontra mais na literatura. E o que são essas concepções pedagógicas que a gente tanto encontra por aí? Essas concepções pedagógicas são um conjunto de pensamentos desses estudiosos, desses filósofos, de autores da educação, e que falam de como ela, a educação é compartilhada aí, de como as pessoas pensam ela, de que forma a educação foi organizada ao longo do tempo, as características, tratamento dos alunos, avaliação, os conteúdos, como é que eram organizados. Cada concepção pedagógica tem uma linha organizacional que pensa a sociedade, que vai pensar em reproduzir, em continuar a maneira da sociedade, ou então em transformar, em modificar aquela realidade instaurada. Elas podem ser, então, críticas ou não críticas. Elas têm um conjunto de regras, de posições perante a sociedade, e a educação, o conteúdo, o ensino, vai trazer isso, vai trazer essas características. É importante que vocês compreendam cada uma das características, porque lá no concurso vai aparecer para vocês questões, pelo menos uma questão. E aí a gente não tem como saber qual dessas concepções aparece. Às vezes, o que a Banca Legale faz de forma interdisciplinar é ligar as teorias, as concepções, essas tendências, e vocês terem que identificar, num pequeno trecho, num pequeno texto, qual a assertativa de cada uma delas e marcar lá na assertativa. Então, compreender, entender as características delas é muito relevante. Vamos lá? Aqui, eu trago para vocês uma pequena, digamos assim, uma organização de como essas tendências estão dispostas de acordo com as características. Nessa disposição, a gente tem as liberais ou não críticas. E aí, assim, quando a gente pensa em liberal, mas como assim liberal e não é crítica? Porque essa liberal não é no sentido de liberdade. É liberal no sentido de manter algo da maneira que é pensado na sociedade. Não é libertário, mas não crítico. Ainda que pense no aluno em algumas concepções, e aí que vem o liberal, mesmo que não seja crítico, tem uma liberdade em pensamento de aluno, que mude um pouco a vertente, não tem um pensamento crítico social, não quer mudar a sociedade instaurada. Vai pensar no aluno para manter o que está aí. Não quer uma transformação da sociedade. Já as progressistas ou críticas são diferentes. Elas querem progresso, elas querem mudança, elas querem transformação. Elas não estão conformadas com o que a gente tem aí no contexto social. O que está aí não serve. Elas acreditam que a educação pode transformar, pode formar sujeitos e fazê-los com que eles modifiquem o contexto social. E a escola serve para isso, a educação vai servir para isso, para ajudar esses cidadãos, essas pessoas, então, a modificar esse contexto. Eles precisam modificar esse contexto. Então, elas estão divididas nesses dois cenários. Liberais ou não críticas, progressistas ou críticas. Aqui é a primeira divisão delas. Primeira parte de divisão. Depois,
Dentro dessa divisão, a gente tem as tendências e as vertentes. E aí também é necessário que vocês compreendam essas divisões. Dentro das liberais e não críticas, a gente vai encontrar a pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista e a escola nova, a escola novista também, vocês vão encontrar com esse nome. Na escola nova, ainda surgem duas vertentes, que é a diretiva ou progressivista e a não diretiva. Todas elas são aqui das não liberais, né? Das não críticas, desculpem. Fazem parte de um lado das tendências pedagógicas, que não vão visar transformação social. Sem transformação. Vou botar aqui, sem transformação. Do outro lado, a gente tem a libertadora, a libertária e a histórico-crítica, o crítico social dos conteúdos, também é um outro nome que a gente encontra para ela. Essas aqui, elas criticam a sociedade. Elas não querem o modelo instaurado. Cada um, apesar das suas características, tem em comum isso, né? A educação como transformação. Então, transformação é uma característica geral delas. E por isso que essas tendências elas são separadas em não críticas e críticas. Críticas que fazem a sociedade ou que não fazem a sociedade. E é importante que isso fique bem claro. As não críticas ou liberais vem tradicional, tecnicista e escola nova. Dentro da escola nova, essas duas tendências aqui. Nas críticas, as progressistas, vem a libertadora, a libertária e a histórico-crítica. E a gente vai ver cada uma delas, cada uma das características, autores, né, os estudiosos, para que vocês tenham clareza da importância delas na construção da educação, no processo educativo, e que também vocês possam estudar e estar preparados na hora da prova do concurso aí. Vamos continuar. Começando, então, pelas tendências liberais ou não críticas, aquelas que não querem transformar a sociedade, que acham que tem que manter o que está aí na sociedade, né, a sociedade instaurada, a educação vai transformar, não vai transformar os sujeitos, na verdade, vai manter os sujeitos para que eles entrem em sociedade e simplesmente se adaptem a ela. Essa tendência, né, ela não tem um compromisso com a mudança social. Não precisa mudar, tem que se adaptar. A escola serve para adaptação. Vai lá, entra na escola, aprende o que precisa, já tem conteúdo pronto, tu vai lá, não precisa pensar, não precisa refletir, e volta para a sociedade e volta a reproduzir o que já está pronto e está posto. Para que tu vai pensar? Não é esse o objetivo da educação. Nessa tendência, a maioria, inclusive, né, visa uma educação que mantém a sociedade do jeito que está. Não tem mudança. Sociedade está ok. É desse jeito que se quer manter. Essa educação é pensada pela camada mais abastada da população. Né? Os mais pobres se mantêm mais pobres, os mais ricos se mantêm mais ricos. E está tudo ok, está tudo certo. É assim que tem que ser. Não tem que ter uma transformação, não tem que ter uma modificação, não tem que ter igualdade. É desse jeito que tem que se manter a sociedade. Aqui, se acredita que há reprodução de conhecimento, que repetição é importante na prática educativa, que se transmite conteúdo. Né? Hoje a gente já sabe que isso é uma visão equivocada, mas para as tendências não críticas, o professor pode transmitir, como se ele pudesse tirar da cabeça dele e colocar dentro do aluno. Como se o aluno pudesse ser regado, né? Colocado lá, despejado o conteúdo dentro dele. E, para as não críticas também, o aluno é visto como um sujeito passivo e não ativo, como a gente tanto conversa na educação atual. Ele está ali só para receber, não é para conversar, não é para dialogar, não é para criticar, não é para pensar, inclusive. Ele recebe o que a escola tem para passar para ele e vai se adaptar à sociedade. Ele não tem por que ficar refletindo se aquilo é importante, né, se aquilo vai servir para a sociedade, para a realidade dele, para modificar. Não. Ele vai para a escola, aprende o conteúdo posto, e não importa se isso é importante, né, na vida dele. Não, o que importa é que seja relevante
para o meio social, né, para a sociedade instaurada, para o meio social instaurado, que se mantenha a sociedade que está posta. E aqui nessa concepção pedagógica, então, como a gente viu no quadro anterior, fazem parte o tecnicismo, o ensino tradicional e a escola nova. Quando a gente fala de escola nova, escola novista, a gente pensa na progressivista ou diretiva e na não diretiva, que são duas tendências ainda, né, dentro dessa escola nova, que elas se fragmentam em duas tendências. As concepções pedagógicas, então, a gente vai conversar uma por uma, depois, explicar todas elas, mas a gente precisa compreender as características gerais das tendências progressistas ou críticas, aquelas que não se conformam com a realidade que está posta aí. E as tendências progressistas, então, elas pensam numa educação que vai transformar a sociedade, né? Como emancipação de sujeitos. Elas não se conformam com o que está aí, com as diferenças, com as dificuldades, com as desigualdades. A partir disso é que as tendências críticas, as progressistas, elas vão se basear e vão querer transformar, vão querer mudar. Vão pensar em meios para modificar isso. Dentro dessas tendências progressistas ou críticas, a gente tem a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a pedagogia crítico-social dos conteúdos ou histórico-cultural. Ela tem dois nomes e as características são as mesmas. É importante ressaltar que a libertadora e libertária não são as mesmas coisas, não têm as mesmas características, apesar de estarem no mesmo grupo, de serem críticas, sim, são completamente assim, diferentes em características, né? Elas querem o objetivo final de transformação da sociedade, pensam o sujeito como crítico, sim, mas elas têm concepções assim, diferenciadas, não no geral, não digo no geral, mas tem algumas coisas bem específicas de cada uma. O termo, né, o nome é muito parecido e costuma cair em provas de bancas as características de uma na outra. Então, vocês precisam saber bem o que é da libertadora e o que é da libertária. Tem que estar muito claro para vocês o que é de cada uma. Quando a gente fala de tendência progressista, de tendência crítica, a gente tem que pensar em aluno ativo, em aluno como agente transformador, em aluno que se relaciona com o professor de forma igual. Ainda que cada um tenha um papel, o professor vai ensinar, né? Ele é o professor dessa relação, mas o aluno não é um passivo nessa relação, né? Não vai ficar ali quietinho, o que o professor vai falar, como era no tradicional, senta, obedece. Não, ele está ali para aprender com esse professor, mas participando de forma ativa para mudar essa sociedade junto com o professor. O professor vai estar ali instigando e promovendo, né, ações que esse aluno participe. Por isso que é crítica. Por isso que o aluno está ali para pensar, para refletir a realidade. Enquanto lá nas não críticas não tem isso. Está posto, está imposto e é para ser reproduzido. E agora a gente começa com a tendência tradicional, que eu acredito que, né, todo mundo já tem ouvido falar, porque é muito criticado, é muito comentado, alguns defendem, alguns amam, outros odeiam, que é a tendência tradicional que traz o ensino tradicional aí para a pauta ainda nos dias de hoje. O ensino tradicional, para Saviani, seria, naquela época, e segundo seus estudiosos, um antídoto, olhem só, antídoto contra a ignorância e integraria as pessoas à sociedade capitalista com a transmissão de conhecimentos que as moldassem a ela. Nossa, antídoto, né? Que a gente usa para um veneno, contra um veneno. Então, seria o antídoto da ignorância. A pessoa vai para a escola, no ensino tradicional. Ela é ignorante, então a escola vai dar um antídoto para ela deixar essa ignorância de lado a partir de transmissão de conteúdos prontos, dados, sem ela pensar em nada. Senta e aprende, reproduz, decora, memoriza. Esse é o antídoto contra a ignorância dela, para que ela saia da escola e continue reproduzindo a sociedade capitalista, né? E esse antídoto, esse ensino tradicional, vai moldar ela para essa sociedade capitalista.
Isso, segundo Saviani, é o ensino tradicional. Esse antídoto contra a ignorância. A tendência tradicional, ela pensa, ela acredita que a aprendizagem é inata. Ela vem, então, do inatismo. Eu até vou escrever aqui. Inatismo, isso pode cair aí para vocês. O inatismo, o que é? É quando a gente nasce, ela acredita que a gente já nasce com dons, com aptidões. Então, eu nasci e eu já tinha aptidão para ser professora. O que aconteceu, então, segundo o ensino tradicional, se fosse assim? Eu ia entrar na escola e tudo que fosse reproduzido para mim, transmitido, que eu ia decorar, eu tinha que decorar, memorizar, exatamente como o professor me disse, ia me transformar, ia me aprimorar. Tudo aquilo que eu trouxe de quando eu nasci, ia ser aprimorado para eu conviver em sociedade e eu poder levar esse meu dom, que é agora ser professora para vocês. Ela não acha que o meio social vai interferir no meu processo de aprendizagem, que as relações, toda aquela questão de Vygotsky, interacionista, não. Tradicional, tu nasce. Tu é bom para isso, tu é bom para aquilo. Ah, ele já nasceu com dom para matemática. Ela já nasceu com dom para cozinhar. E lá na escola, então, vai reproduzir coisas que só vão melhorar esses dons, essas aptidões que a pessoa tem, para ela depois sair da escola e reproduzir e melhorar esse dom. Então, é inato. Acha que o conhecimento, que as aptidões já nascem com a pessoa, que ela não tem a capacidade de, com as relações, com o meio, aprender. No ensino tradicional, nós temos uma avaliação, que é pela memorização. Decoreba. O professor vai reproduzir, vai falar, vai dar matéria lá. Ele fala, muita aula expositiva, muita. Essa coisa de interagir, de jogos, não. É aula expositiva. O professor fala, o aluno anota, depois na prova reproduz exatamente, inclusive com as mesmas palavras que o professor disse, porque é memorização, é decoreba mesmo. O que também faz parte do ensino tradicional? Eles usam um reforço negativo, porque eles acham que o reforço negativo é uma forma de aprender. Então, punir. A reguada na mão é uma forma de punição, e aí os outros estão aprendendo que a punição, não vão querer ser punidos porque vão aprender com aquilo. Já que o outro foi punido, eu não quero, então vou dar um jeito de aprender para não ser punido. E incentiva a competição e não a colaboração. Acha que a nota baixa vai estimular o aluno a aprender. Ele faz um reforço totalmente contrário do que a gente vem acreditando na educação hoje. Então, o reforço negativo seria bom para a aprendizagem do aluno. E na tendência tradicional também, de acordo com o Libânio, a tendência, concepção, vertente, pedagogia tradicional, todos esses nomes valem aí. Os conteúdos eram conhecimentos, conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados aos alunos como verdades. Então, o professor é que detinha o conhecimento, ele era o adulto daquela relação na sala de aula, e ele, como era mais velho, ele estava trazendo os conhecimentos que a sociedade ia acumulando. E aqueles conhecimentos acumulados eram verdades absolutas. O aluno não podia questionar, mas professor, eu li em tal... Não tinha isso. Que hoje a gente faz. A gente vê e é normal. Mas, prof, eu li na internet que não sei o quê. Isso pode hoje e é normal, é natural, é uma relação benéfica? Não poderia. Do aluno que questionasse o professor. Ele detinha o saber, porque ele era mais velho, era um adulto, e estava trazendo o conhecimento que ele construiu e que as gerações passaram para ele. Na tendência tradicional, a escola era para adaptar os sujeitos à sociedade. A gente já viu, vai para a escola, tu continua aprendendo coisas que vão te levar para a sociedade e agir de que ela se mantenha do jeito que ela está. O aluno é uma tábula rasa.
que vai ser preenchido com os conhecimentos transmitidos como verdades absolutas. Ele tem aquelas aptidões dele lá do inatismo, né? Mas ele está como uma tábula rasa que os conhecimentos vão estar sendo transmitidos, e ele tem que decorar, decorar, decorar. O principal objetivo desse modelo de escola é preparar o aluno intelectualmente e moralmente com rigidez para viver em sociedade. Dar os conhecimentos, moral, e que ele vá para a sociedade para manter ela do jeito que está, para conviver, né, mas mantendo ela do jeito que está. Mantendo a hegemonia de quem está lá no poder e ele sendo da sua classe do jeito que ele já é. E um estudioso, né, um dos autores, das pessoas que praticava essa tendência, que trouxe essa tendência para nós, é o Herbert. Ele é um dos incentivadores do ensino e da tendência tradicional aí no mundo. Ele é um dos causadores, então, que acredita nessa tendência que seria benéfica para o ensino, né, para manter a educação, que esse estilo e essa concepção de educação seria correta. A gente fica por aqui da nossa aula de tendências na concepção da tendência tradicional e tem muito mais aí pela frente, ok? Até a próxima!